Olá, irmãos. Nós já estamos no 27º dia do livro Uma Vida com Propósito e, consequentemente, no 27º dia do nosso jejum. E o tema de hoje se chama Derrotando a Tentação e o autor vai trazer como texto base 2 Timóteo 2:22, que diz, na versão NVI: Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. E também 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. E o autor ele já começa destacando no texto que sempre há uma saída para vencer as tentações ou um pecado que você comete. E logo em seguida ele nos traz 4 ótimos exemplos de como a gente pode fazer isso, como a gente pode vencer as tentações. E o número 1 é: redirecione sua atenção para outra coisa. Não adianta a gente resistir a um pensamento. A Bíblia ela fala para a gente resistir ao diabo e não ao próprio pensamento. Lutar contra o pensamento vai fazer com que a gente foque no problema e, eventualmente, de tanto focar no problema, a gente vai acabar cedendo à sedução dessa tentação. Então, o autor fala para a gente desviar a nossa atenção do problema e focar em coisas que são boas, são amorosas, coisas do reino de Jesus. Talvez uma leitura, talvez uma ação, mas algo que deixe o foco em Cristo. Ponto número 2. Revela sua luta para um amigo devoto ou algum grupo de apoio. Quando a gente tem uma tentação ou um pecado de estimação, a gente passa pelo processo de intenção, fracasso e culpa. E passar por essa batalha sozinho é muito doloroso e a chance de fracasso é muito alta. Sempre que a gente tiver uma batalha constante, o ideal é que a gente procure alguém para que essa pessoa possa incentivar a gente a se manter na linha de Jesus e também orar por nós, corrigir quando for preciso. Tudo isso é muito válido. O ponto número 3 é: resista ao diabo. Em Tiago 4:7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo Paulo diz que a gente deve usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo disso. Quando ele foi tentado no deserto, ele tinha uma resposta, digamos que decorada na lei, ele era revestido da palavra de Deus, e para tudo que o diabo tentava ele tinha uma resposta pronta: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, porque ele era revestido da palavra. E o 4º e último ponto é: perceba sua vulnerabilidade, não se vanglorie de si mesmo e não acredite que você não é capaz de pecar. Todos nós, nas devidas circunstâncias, somos capazes de cometer qualquer tipo de pecado. E se a gente tiver uma confiança na nossa carne ou pela pessoa que a gente é, ou no nosso próprio coração, o próprio Jeremias diz que o coração é enganoso, a gente confiando na carne, a gente vai se frustrar. Uma receita perfeita para desgraça. A gente não deve se descuidar nem antes e nem diante das tentações. Nós não somos diferentes em nada e a gente pode cair a qualquer momento. E a pergunta que fica no próprio texto para a gente meditar, e é uma atitude que a gente pode tomar agora, é: quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual, para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por mim e me incentivando? Pensa nisso. Até a próxima e fica com Jesus.